Um comentário indiscreto, um chefe arrogante e a linha entre poder e desejo nunca foi tão perigosamente tênue. O relógio digital na parede do escritório marcava 18h47 de uma sexta-feira. Mariana suspirou, massageando as têmporas, enquanto encarava a tela do computador com olhos cansados. A luz fria dos fluorescentes refletia no rosto pálido de quem havia passado a semana inteira tentando finalizar um projeto impossível. Ao seu lado, Denise, sua colega de departamento, inclinou-se sobre a divisória baixa que separava suas mesas. Então, vai aceitar o convite para o happy hour? Todo mundo vai estar lá, sussurrou Denise, balançando as sobrancelhas de forma sugestiva. Mariana negou com a cabeça, indicando a pilha de documentos. Impossível. Ricardo quer isso para segunda-feira. Além disso, é o terceiro prazo que ele muda esta semana. Começo a achar que faz isso de propósito. Denise sorriu com cumplicidade. E por que você acha que ele faz isso? Porque ele é um tirano controlador que adora nos ver sofrer, respondeu Mariana, sem perceber o silêncio repentino que havia se instalado no escritório. Ou talvez... Continuou, aumentando o tom sem notar, porque ele seja um ingrato que não reconhece o esforço de ninguém. Mas caramba, preciso admitir que ele é sexy demais para o próprio bem. O comentário escapou antes que pudesse filtrar. Foi quando percebeu o olhar arregalado de Denise, fixo em um ponto atrás dela. O coração de Mariana congelou. O perfume amadeirado, agora familiar, invadiu suas narinas antes mesmo que se virasse. Ricardo Menezes, diretor executivo da empresa e seu chefe direto, estava parado na porta da sala, impecável em seu terno italiano. O semblante ilegível. Senhora Mariana Alves. A voz grave cortou o ar como uma navalha. Na minha sala, agora. O corredor que levava à sala de Ricardo nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava contra o piso de mármore polido. E Mariana sentia como se estivesse caminhando para sua própria execução. O homem à sua frente mantinha as costas retas, os ombros largos, tensos, sob o tecido caro do paletó. Não disse uma palavra durante o trajeto. A sala dele era o reflexo perfeito de sua personalidade, minimalista, impecavelmente organizada, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ricardo fechou a porta com um clique suave. O som fez Mariana se encolher internamente. Ingrato, mas sexy, repetiu ele, cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica enquanto contornava a mesa de vidro temperado. Interessante análise da minha pessoa, senhora Alves. Mariana sentiu o rosto queimar. Senhor Menezes, eu posso explicar. Foi apenas uma brincadeira tola. Não me interrompa, ele cortou, o indicador erguido no ar. A aliança dourada que antes ocupava seu dedo anelar havia desaparecido há 3 meses, depois do rompimento de seu noivado, que virou manchete nas revistas de negócio. Trabalho com você há 18 meses. Achei que tivéssemos estabelecido um padrão de respeito mútuo. Mariana engoliu seco. Sim, senhor. Peço desculpas. Foi completamente inapropriado e ainda não terminei. Ele se aproximou, apoiando-se na beirada da mesa, ficando perigosamente próximo. A parte do ingrato me incomoda. Explique-se. O coração de Mariana batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Mas algo dentro dela se rebelou. Não seria demitida sem ao menos defender sua honra. Bem, já que insiste, ela respirou fundo, endireitando a postura. Mudou o prazo do projeto Constellation 3 vezes em 4 dias. Minha equipe trabalhou noites seguidas para atender suas exigências, sem qualquer reconhecimento. E, para completar, cancelou nossas férias coletivas sem aviso prévio. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso com a franqueza. Um brilho perigoso surgiu em seus olhos castanhos. Entendo, ele disse, cruzando os braços. Um breve silêncio preencheu o espaço entre eles. E a parte do sexy? Também tem uma explicação profissional para isso? Mariana Alves, 32 anos, carregava 3 características marcantes: determinação inabalável, lealdade feroz e uma sinceridade que frequentemente a colocava em apuros. Formada em administração, havia construído sua carreira com esforço próprio,
sem conexões familiares ou atalhos. Seu conflito interno residia no medo do fracasso, não por si mesma, mas por decepcionar as pessoas que dependiam dela. A perda precoce dos pais a transformou na provedora dos 2 irmãos mais novos, ainda estudantes universitários. Sua motivação central era provar que merecia seu lugar, que não precisava de favores ou sorte, apenas oportunidades justas. Trabalhava na Menezes Incorporações há quase 2 anos, subindo rapidamente de analista júnior para coordenadora de projetos, apesar do ambiente corporativo por vezes hostil. Ricardo Menezes, 38 anos, era o herdeiro único do império imobiliário fundado por seu pai. Possuía inteligência estratégica afiada, perfeccionismo implacável e uma capacidade quase sobrenatural de esconder suas emoções. Crescera sob a sombra de um pai exigente, que confundia afeto com fraqueza, moldando Ricardo para ser o homem que era, respeitado, temido e profundamente solitário. Seu conflito interno estava no medo da vulnerabilidade. Acreditava que demonstrar sentimentos significava perder controle, e perder controle significava fracassar. O falecimento repentino do pai, 3 anos antes, deixou-o não apenas com um império para administrar, mas também com perguntas não respondidas e uma busca por aprovação que jamais seria satisfeita. Sua motivação era a excelência absoluta, impulsionada por uma necessidade quase compulsiva de provar seu valor, não para os outros, mas para o fantasma do pai, que ainda parecia julgar cada decisão sua. Ali, na sala silenciosa, 2 mundos colidiram. Mariana, que nunca aprendera a esconder o que sentia, e Ricardo, que nunca permitira a si mesmo sentir. E a parte do sexy? Ele repetiu a pergunta. O tom mais baixo, quase íntimo. Mariana sentiu a garganta secar. Seria antiético responder isso, Sr. Menezes. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios dele. Sei que não sou um homem fácil, Mariana. Exijo excelência porque é o que ofereço em troca. Ele fez uma pausa, como se avaliasse suas próximas palavras. Esta noite, jantar. O restaurante Fasano às 9. Não como seu chefe, mas como um homem que quer entender melhor o que se passa na mente da funcionária que o considera ingrato, mas sexy. Não era um pedido, nem uma ordem. Era um desafio. E se eu recusar? Perguntou ela, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Então amanhã continuaremos sendo apenas chefe e funcionária. Sem ressentimentos, ele se afastou da mesa, voltando à sua postura profissional. Mas tenho a impressão de que você não vai recusar. O restaurante era exatamente o que Mariana esperava. Elegante, discreto, com iluminação suave e uma vista privilegiada da cidade. O maitre a conduziu até uma mesa afastada, onde Ricardo já a aguardava. Havia trocado o terno do trabalho por um blazer azul marinho sobre uma camisa branca sem gravata. Parecia mais jovem, menos intimidador. Achei que talvez você não viesse, comentou ele, levantando-se para afastar a cadeira para ela. Mariana usava um vestido preto simples, que guardava para ocasiões especiais. Nada extravagante, mas que a fazia sentir-se confiante. Confesso que considerei a ideia de não vir, respondeu com honestidade. E o que a fez mudar de ideia? Curiosidade, admitiu ela. E talvez um pouco de medo de perder o emprego. Ricardo franziu o senho. Não misturo negócios com... Seja lá o que estamos fazendo aqui. E o que estamos fazendo aqui, exatamente. Ele fez sinal para o sommelier antes de responder. Conhecendo o ser humano por trás do cargo, o jantar fluiu com surpreendente naturalidade. Ricardo revelou-se um excelente ouvinte, fazendo perguntas sobre a família dela, seus interesses, sua trajetória. Falava pouco de si mesmo, mas quando o fazia, Mariana vislumbrava camadas que nunca imaginara existirem sob a superfície fria do executivo. Meu pai construiu o império do zero, contou ele, girando a taça de vinho tinto entre os dedos. Filho de imigrantes italianos, começou como servente de pedreiro e terminou como um dos maiores construtores do país. Costumava dizer que sentimento não constrói prédios. Disciplina, sim. Parece um homem difícil, comentou Mariana.
Era, concordou Ricardo, o olhar perdido nas luzes da cidade. Morreu há 3 anos. Infarto fulminante durante uma reunião de diretoria. A última coisa que me disse foi para revisar os números do balanço trimestral. Havia uma solidão tão profunda naquela confissão que Mariana sentiu um impulso quase irresistível de tocar sua mão. Conteve-se. Sobre hoje cedo, ela começou. Realmente peço desculpas pelo comentário inadequado. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Fui chamado de coisas muito piores, acredite. Pelo menos a segunda parte foi um elogio. A noite avançou entre conversas e risos inesperados. Quando deixaram o restaurante, Ricardo insistiu em levá-la até em casa. No carro luxuoso, o silêncio era confortável, quase íntimo. Obrigada pela noite, disse ela quando ele estacionou em frente ao seu prédio modesto na Zona Oeste. Obrigado pela honestidade, respondeu ele. É raro encontrar isso hoje em dia. Seus olhares se encontraram por um momento longo demais. Mariana sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Ricardo se inclinou levemente, mas então recuou, como se tivesse lembrado de algo importante. Boa noite, Mariana, disse formalmente. Nos vemos segunda-feira. Na segunda-feira, Mariana chegou ao escritório com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Para sua surpresa, Ricardo a tratou com a mesma formalidade de sempre durante a reunião matinal. Nenhum olhar cúmplice, nenhuma referência ao jantar. Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Foi apenas ao final do dia, quando todos já haviam saído, que ela encontrou sobre sua mesa um pequeno vaso com uma suculenta. Não havia cartão, apenas uma nota escrita à mão em papel timbrado da empresa. Se conseguir manter esta planta viva, talvez consiga sobreviver a mim também. R.M. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se entre eles uma estranha dança. No escritório, mantinham uma relação estritamente profissional. Ricardo continuava exigente, por vezes até mais do que antes. Mas havia pequenos gestos que ninguém mais notava. Um café deixado sobre a mesa dela nas manhãs em que chegava mais cedo. Um olhar sustentado durante as reuniões. Comentários que, para os outros, soavam como críticas construtivas, mas para Mariana carregavam um subtexto que só eles compreendiam. Ocasionalmente, ele a convidava para jantar. Sempre em lugares discretos, sempre longe dos olhos curiosos dos colegas. Nesses encontros, as máscaras caíam. Ricardo falava sobre seus medos, suas inseguranças, a pressão constante de estar à altura do legado do pai. Mariana compartilhava histórias sobre seus irmãos, sobre como assumira o papel de mãe e pai após o acidente que levara seus pais. Em uma dessas noites, caminhando pela orla após o jantar, Ricardo segurou sua mão. Um gesto simples, quase casual, mas que mudou tudo. Isso é loucura, murmurou Mariana, sentindo o calor da palma dele contra a sua. Concordo, respondeu ele, sem soltar sua mão. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso respirar quando estou com você. O burburinho começou sutilmente. Olhares curiosos, cochichos nos corredores. Denise foi a primeira a abordar o assunto diretamente. O que está acontecendo entre você e o Ricardo? Perguntou durante o almoço, longe dos ouvidos alheios. Não sei do que está falando, desconversou Mariana, sentindo o rosto esquentar. Mari, sou sua amiga. Ele olha para você diferente. E você para ele? Mariana hesitou. Confiava em Denise, mas sabia que os rumores poderiam prejudicar sua carreira. Somos apenas amigos. Às vezes conversamos sobre assuntos não relacionados ao trabalho. Amigos, repetiu Denise, erguendo as sobrancelhas. O homem que nunca fala com ninguém, além do estritamente necessário agora, é seu amigo. Tenha cuidado, Mari. Homens como Ricardo Menezes não sabem separar poder de prazer. As palavras de Denise ecoaram em sua mente durante o resto do dia. À noite, quando Ricardo a convidou para sua cobertura pela primeira vez, sob o pretexto de discutir um novo projeto, Mariana sentiu a hesitação crescer. O apartamento dele era exatamente como ela imaginara. Minimalista,
com peças de design, arte contemporânea nas paredes e uma vista de tirar o fôlego da cidade. Ricardo serviu vinho enquanto conversavam sobre o trabalho, mantendo uma distância segura. Mas seus olhos diziam outra coisa. Por que estou aqui, Ricardo? De verdade? Ele colocou a taça sobre a mesa de centro e se aproximou. Porque não consigo mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. Quando seus lábios se encontraram, foi como se uma comporta se abrisse. Meses de tensão, de olhares furtivos, de palavras não ditas, tudo liberado em um beijo que começou hesitante e rapidamente se transformou em algo urgente, quase desesperado. A reunião do conselho estava marcada para as 10 horas. Ricardo entrou na sala de conferências com Mariana ao seu lado, ambos carregando pastas com os dados do novo empreendimento que apresentariam. Os olhares dos conselheiros, homens em sua maioria acima dos 60 anos, seguiram os dois com curiosidade mal disfarçada. Senhores, começou Ricardo, formal como sempre. Como sabem, o projeto Marina Garden representa nosso maior investimento deste ano. A senhora Alves coordenou pessoalmente a equipe de desenvolvimento e hoje apresentará os resultados preliminares. Mariana sentiu o estômago apertar. Não esperava ser colocada sob os holofotes daquela maneira. Mas quando Ricardo assentiu sutilmente, dando-lhe o sinal para começar, encontrou força em seu olhar confiante. A apresentação correu bem até que Carlos Drummond, o mais antigo dos conselheiros e amigo próximo do falecido pai de Ricardo, interrompeu com uma pergunta carregada de insinuação. Senhorita Alves, sua ascensão na empresa tem sido notavelmente rápida. Poderia nos dizer qual é exatamente sua qualificação para liderar um projeto desta magnitude? O silêncio que seguiu foi pesado. Mariana sentiu o rosto queimar, consciente do subtexto daquela pergunta. Antes que pudesse responder, Ricardo interviu, a voz calma, mas com uma frieza cortante. A senhora Alves possui mestrado em gestão de projetos pela FGV e 6 anos de experiência no setor. Foi responsável pelo aumento de 37% na eficiência do departamento desde que assumiu a coordenação. Se há alguma dúvida específica sobre sua competência técnica, Sr. Drummond, sugiro que a formule diretamente, sem rodeios. O conselheiro recuou, murmurando uma desculpa vaga. Mariana terminou a apresentação, mas o dano já estava feito. Ao deixarem a sala, Ricardo a puxou para uma sala vazia. Não deveria ter permitido isso, ele disse, a frustração evidente em sua voz. Minha relação com você está prejudicando sua credibilidade profissional. Ricardo, não foi culpa sua, argumentou ela. Sempre existiram rumores nos escritórios. Isso muda tudo, ele a interrompeu. A partir de agora, manteremos nossa relação estritamente profissional durante o horário de trabalho, sem exceções. E fora do trabalho, os olhos dele suavizaram. Fora do trabalho, somos apenas Ricardo e Mariana. Sem cargos, sem hierarquias. O novo arranjo funcionou por algumas semanas. Durante o dia, eram chefe e funcionária, mantendo uma distância respeitosa, que para quem não os conhecia, parecia até mesmo fria. À noite, na privacidade do apartamento dele, ou ocasionalmente, no pequeno apartamento dela, permitiam-se ser apenas um homem e uma mulher, descobrindo os contornos de um relacionamento que ainda não tinha nome. Foi numa dessas noites, aninhada contra o peito dele, depois de assistirem a um filme, que Mariana fez a pergunta que vinha evitando. Por que terminou seu noivado? Ricardo ficou tenso por um momento, mas então relaxou, os dedos traçando padrões distraídos no braço dela. Helena e eu estávamos juntos desde a faculdade. Era um relacionamento conveniente. Nossas famílias se conheciam, tínhamos amigos em comum, frequentávamos os mesmos círculos. Quando meu pai faleceu, percebi que estava vivendo a vida que ele planejara para mim, não a que eu escolhera. E você a amava? A pergunta pairou entre eles por um momento longo demais. Achei que sim, por muito tempo, respondeu finalmente. Mas então percebi que confundi amor com hábito. Quando terminei, ela não chorou, não implorou. Apenas perguntou sobre o valor da indenização pelo cancelamento do casamento. Foi esclarecedor,
Mariana absorveu a informação em silêncio. E agora? O que sente por mim? Ricardo se virou para encará-la, os olhos procurando os dela na penumbra da sala. Algo que nunca senti antes, algo que me assusta e me fascina na mesma medida. Naquela noite, pela primeira vez, nenhum dos dois voltou para casa. O projeto Marina Garden avançava rapidamente sob a supervisão de Mariana. A equipe respondia bem à sua liderança, e mesmo os mais céticos começavam a reconhecer seu talento. Ricardo observava de longe, intervindo apenas quando absolutamente necessário, dando-lhe espaço para crescer profissionalmente. A situação mudou quando, durante uma inspeção de rotina no terreno onde seria construído o empreendimento, Mariana encontrou discrepâncias nos relatórios ambientais. A área, maior do que o inicialmente planejado, incluía uma pequena porção de mata que deveria ser preservada. Precisamos rever o projeto, anunciou ela durante a reunião semanal de acompanhamento. Os relatórios originais não consideraram esta área de preservação. Ricardo franziu o senho. Isso significa atrasar o cronograma em pelo menos 2 meses. Sim, confirmou Mariana, mantendo o tom profissional. Mas seguir adiante seria ilegal e antiético. Um silêncio tenso se instalou na sala. Todos olhavam de Mariana para Ricardo, esperando a explosão. Em vez disso, ele assentiu lentamente. Façam as alterações necessárias, ordenou levantando-se. A Menezes Incorporações não viola leis ambientais, mesmo que isso signifique atrasos e custos adicionais. Mais tarde, sozinhos em seu escritório, Ricardo a encarou com uma mistura de frustração e admiração. Você sabe que poderia ter me comunicado isso em particular antes da reunião. Preferi a transparência, respondeu ela. Se estivesse errada, todos teriam visto você me corrigir. Como estava certa, todos viram você fazer a escolha correta, mesmo sendo a mais difícil. Ele sorriu, balançando a cabeça. Você me torna um homem melhor, Mariana Alves. Apenas mais transparente, corrigiu ela. Você sempre foi um homem bom, apenas não deixava ninguém ver. O telefone de Mariana tocou às 3h47 da manhã. Era Denise, sua voz embargada pelo choro. Marie, precisamos conversar, agora. 20 minutos depois, estavam sentadas em uma lanchonete 24 horas. Denise segurando uma xícara de café com mãos trêmulas. Fui demitida, anunciou ela. Sem aviso, sem justificativa plausível. Apenas uma indenização generosa e um acordo de confidencialidade para assinar. Mariana sentiu o sangue gelar. Mas por quê? Seu desempenho sempre foi exemplar. Denise a encarou com olhos vermelhos. Por sua causa, Mari. Ou melhor, por causa do seu relacionamento com Ricardo. Como assim? Lembra daquela conversa que tivemos sobre vocês dois? Bem, não fomos tão discretas quanto pensávamos. Alguém ouviu e reportou ao RH que eu estava espalhando rumores sobre o chefe. Ricardo assinou minha demissão hoje à tarde. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não pode ser verdade. Ele não faria isso, não? Denise riu sem humor. Marie, você está tão cega que não consegue ver quem ele realmente é? Ricardo Menezes é exatamente como seu pai, impiedoso. E você é apenas uma distração. Mariana passou a noite em claro, as palavras de Denise ecoando em sua mente. Ao amanhecer, tomou sua decisão. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um conjunto mais formal do que o habitual, como uma armadura para o confronto que viria. Chegou ao escritório mais cedo, antes de Ricardo. Entrou em sua sala sem bater, privilégio que ele havia lhe concedido silenciosamente nas últimas semanas. Esperou, em pé diante da janela, observando a cidade despertar. Quando ele entrou, o sorriso em seu rosto se desvaneceu ao ver a expressão dela. Você demitiu Denise. Não era uma pergunta, mas uma acusação. Ricardo fechou a porta, mantendo a compostura. Bom dia para você também. Responda a pergunta, Ricardo. Ele suspirou, colocando a pasta sobre a mesa. Sim, autorizei a demissão. Ela estava espalhando rumores sobre nós, prejudicando sua reputação na empresa. Essa decisão deveria ter sido discutida comigo. Não deveria, rebateu ele, a voz endurecendo. Assuntos de pessoal são minha responsabilidade, não sua.
quando envolvem minha melhor amiga e estão diretamente relacionados à minha vida pessoal, tornam-se sim minha responsabilidade. Ela elevou o tom. Você agiu exatamente como seu pai teria agido. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Seu rosto ficou pálido. Você não tem o direito de... Tenho todo o direito, interrompeu Mariana, porque sou a única pessoa neste prédio que realmente o conhece. A única que viu além da fachada do executivo implacável. E estou decepcionada, Ricardo. Profundamente decepcionada. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de tudo o que haviam construído nos últimos meses e que agora parecia desmoronar. O que você quer que eu faça? Perguntou ele finalmente, a voz mais baixa. Quero que readmita Denise, com um pedido formal de desculpas. Isso é impossível. Então não temos mais nada a discutir. Mariana caminhou até a mesa e colocou sobre ela um envelope. Minha carta de demissão, efetiva imediatamente. Ricardo empalideceu ainda mais. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ele deu a volta na mesa, aproximando-se dela. Mariana, por favor, podemos conversar sobre isso. Encontrar uma solução intermediária. Não há meio termo em questões de integridade, Ricardo. Você me ensinou isso. Ela recuou um passo. Adeus. 2 semanas se passaram. Mariana encontrou um emprego temporário em uma construtora menor, com salário inferior, mas ambiente menos tóxico. As noites eram as mais difíceis. O silêncio do apartamento vazio, a ausência das mensagens de Ricardo, a saudade que se recusava a diminuir. Denise a visitou em uma dessas noites, trazendo vinho e comida chinesa. Como está sendo? Perguntou enquanto se acomodavam na pequena sala. Estranho, admitiu Mariana. Como voltar a um mundo que não me pertence mais. Sente falta dele, não era uma pergunta. Mariana apenas assentiu, evitando o olhar da amiga. Ele me ligou, revelou Denise subitamente. Mariana quase engasgou com o vinho. O quê? Quando? Ontem. Ofereceu-me meu emprego de volta, com aumento e promoção. E você aceitou? Denise deu de ombros. Claro que sim. O mercado está péssimo e ele dobrou meu salário. Mariana balançou a cabeça, incrédula. Não acredito que você voltaria a trabalhar para ele depois do que aconteceu. Mari, Denise colocou o copo sobre a mesa. Ricardo Menezes é um babaca, mas um babaca justo. Ele admitiu que errou comigo. Disse que aprendeu uma lição valiosa. Com você, as palavras caíram no silêncio da sala, carregadas de significado. Ele perguntou por você, continuou Denise. Não diretamente, mas perguntou se você estava bem, se estava adaptada ao novo emprego. E o que você disse? A verdade. Que você está sobrevivendo, mas não vivendo. Assim como ele. O convite chegou 3 dias depois, em um envelope elegante entregue em mãos por um mensageiro. Dentro, um cartão simples com letras douradas. Menezes Incorporações. Tenho o prazer de convidá-la para a festa de lançamento do projeto Marina Garden. Mariana virou o cartão, encontrando uma nota manuscrita no verso. Por favor, venha. Preciso vê-la. RM debateu consigo mesma por dias. A razão dizia para recusar, para seguir em frente sem olhar para trás. Mas seu coração, aquele traidor persistente, não a deixava esquecer os momentos com Ricardo, as conversas, os silêncios cúmplices, o modo como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. No dia do evento, vestiu o mais elegante dos 3 vestidos de festa que possuía, um modelo azul marinho que realçava seus olhos. Chegou ao hotel luxuoso onde a festa acontecia, sentindo-se como uma intrusa. O salão estava repleto de pessoas importantes, políticos, empresários, celebridades, ninguém que conhecesse realmente Ricardo Menezes, além da persona pública. Localizou-o facilmente no centro do salão, conversando com um grupo de investidores. Ao seu lado, uma mulher estonteante em um vestido vermelho, a mão delicadamente apoiada em seu braço. Mariana sentiu uma pontada aguda de ciúme antes de reconhecê-la. Helena Campos, a ex-noiva. Denise, que havia entrado com ela, seguiu seu olhar. Ah, sim, eles reataram. Ou pelo menos é o que dizem nos corredores. Reataram. Repetiu Mariana mecanicamente, sentindo o chão desaparecer sob seus pés.
pelo visto, a família dela é acionista majoritária de um dos maiores bancos do país. Um casamento muito conveniente para a expansão dos negócios dele. Completou Denise com um olhar de genuína compaixão. Sinto muito, Mari. Mariana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Estava prestes a dar meia volta e sair, quando Ricardo ergueu os olhos e a viu. Mesmo à distância, percebeu o modo como seu corpo inteiro se tensionou. Ele murmurou algo para Helena e começou a abrir caminho entre os convidados em sua direção. Você veio, disse ele ao alcançá-la, a voz baixa, quase reverente. Foi um erro, respondeu ela, lutando para manter a compostura. Parabéns pelo reatamento do noivado. Vocês formam um belo casal corporativo. Confusão cruzou o rosto dele. Do que está falando? Por favor, Ricardo, não insulte minha inteligência. Sua ex-noiva está aqui, agarrada ao seu braço, como se nunca tivessem se separado. Ele franziu o senho, olhando para trás, onde Helena conversava animadamente com os investidores. Helena está aqui como representante do banco que financiará parte do projeto. Puramente profissional. E aquela mão possessiva no seu braço também é profissional? Uma sombra de irritação passou pelo rosto dele. Não tenho controle sobre como ela se comporta, mas garanto que não há nada entre nós. Não é o que parece, rebateu Mariana, odiando o tom ciumento em sua própria voz. Desde quando você se importa com aparências? A pergunta a pegou desprevenida. Era verdade. Nunca se importara com o que os outros pensavam. Por que começaria agora? Posso provar que não há nada entre Helena e eu, disse Ricardo, o olhar fixo no dela. Como? Sem responder, ele segurou sua mão e a conduziu até o centro do salão, onde um pequeno palco havia sido montado para os discursos oficiais. Subiu os degraus, levando-a consigo, e fez sinal para que o DJ diminuísse o volume da música. Todos os olhares se voltaram para eles. Senhoras e senhores, a voz dele soou confiante através do microfone. Agradeço a presença de todos nesta noite especial. O projeto Marina Garden representa não apenas o maior empreendimento da Menezes Incorporações até hoje, mas também uma nova filosofia para nossa empresa. Mariana permaneceu ao seu lado, paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Este projeto só foi possível graças à visão e à coragem de uma pessoa extraordinária, continuou ele. Alguém que me ensinou que integridade não é negociável, mesmo quando custa caro. Alguém que viu além da fachada do empresário impiedoso e encontrou o homem perdido por trás dela. Um murmúrio percorreu o salão. Helena, no canto, tinha a expressão congelada em um sorriso forçado. Durante toda a minha vida, acreditei que sucesso nos negócios exigia sacrificar a humanidade. Meu pai me ensinou isso e eu aceitei como verdade absoluta. Até conhecer Mariana Alves. Ele se virou para ela, ignorando o restante do público, como se estivessem sozinhos no mundo. Mariana me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que admitir erros não diminui a autoridade e que a verdadeira força está na capacidade de mudar, de crescer, de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Lágrimas ameaçavam escapar dos olhos de Mariana. Ela as conteve, consciente das centenas de olhares fixos neles. Hoje, quero anunciar não apenas o lançamento do Marina Garden, mas também uma mudança na liderança da Menezes Incorporações. A partir da próxima semana, Mariana Alves assume a diretoria de sustentabilidade e responsabilidade social, com autonomia total, para implementar os valores que tanto precisávamos. Um aplauso hesitante começou a se espalhar pelo salão. Helena deixou seu copo de champanhe sobre uma mesa e caminhou rapidamente para a saída. Isso se ela aceitar, é claro, acrescentou Ricardo, o tom subitamente vulnerável. Mariana estava atordoada. A oferta profissional era tentadora, mas algo ainda a incomodava. Quando deixaram o palco, ela o puxou para um canto mais reservado. Você acabou de me oferecer um cargo importante na frente de todos os seus contatos de negócios. Sim, confirmou ele. Por quê? Porque você merece. Porque a empresa precisa de você. Porque eu... Ele hesitou. E Mariana percebeu o quanto aquilo estava sendo difícil para ele.
o homem que fora criado para jamais demonstrar emoção. Porque eu preciso de você, completou ele, a voz quase um sussurro. Estas semanas sem você foram vazias, como se a cor tivesse sido drenada do mundo. E você acha que um cargo de diretoria vai me fazer voltar? Não, respondeu ele sério. Acho que a promessa de fazer as coisas direito desta vez pode fazer você considerar as coisas profissionais ou pessoais. Ambas. Mariana respirou fundo, medindo suas próximas palavras. Ricardo, você criou um espetáculo aqui esta noite. Fez um belo discurso, mas palavras são fáceis, especialmente para alguém com seu talento para negociação. O que você quer, Mariana? Diga-me e eu farei. Quero saber se você está realmente disposto a mudar. Se pode deixar de ser o filho de seu pai para se tornar apenas você mesmo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido além dela, como se enxergasse algo distante no horizonte. Por 38 anos, vivi para provar meu valor a um homem que jamais ficaria satisfeito, disse finalmente. Construí muros ao meu redor tão altos que nem eu mesmo conseguia escalar. E então você apareceu com sua honestidade brutal e seu coração absurdamente aberto e encontrou uma brecha. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Não posso prometer que mudarei da noite para o dia. Há hábitos enraizados demais, inseguranças profundas demais. Mas posso prometer que, com você ao meu lado, tentarei todos os dias ser o homem que você merece. Mariana sentiu o coração acelerar. Aquele não era um discurso ensaiado para uma plateia. Era uma confissão dolorosa de um homem que, talvez pela primeira vez na vida, estava sendo completamente honesto sobre suas fraquezas. E se eu disser não? Perguntou, precisando testar a sinceridade dele. A dor nos olhos de Ricardo foi real, visceral. Então respeitarei sua decisão. Continuarei implementando as mudanças que você inspirou na empresa, mesmo sem você. E seguirei em frente sabendo que por um breve momento tive a chance de ser feliz de verdade, mas não soube aproveitá-la. Foi naquele instante, vendo a vulnerabilidade crua no rosto do homem que todos consideravam implacável, que Mariana tomou sua decisão. 1 mês de experiência, propôs, profissional e pessoal, sem promessas além deste período. Se não funcionar, cada um segue seu caminho. O alívio que inundou o rosto dele foi quase palpável. 1 mês, concordou. Mas aviso desde já que pretendo usar cada minuto para provar que mereço uma vida inteira. Rumores, orgulho e escolhas erradas ameaçaram separar 2 corações que já não sabiam viver sozinhos. O amor foi colocado à prova em meio a feridas abertas e promessas quebradas. Mas é nos momentos de dor que o verdadeiro sentimento se revela. Se está gostando da história, deixe seu like e se inscreva para acompanhar o que vem a seguir. A experiência de 1 mês começou em terreno incerto. Mariana reassumiu suas funções na empresa, agora com o título de diretora, e enfrentou o ressentimento velado de alguns colegas que a viam como favorecida por seu relacionamento com o CEO. Ricardo tentava equilibrar sua autoridade natural com a nova promessa de ser mais humano. Nem sempre com sucesso. As primeiras semanas foram tensas. Durante o dia, mantinham a relação estritamente profissional, embora todos na empresa soubessem que havia algo mais. À noite, reconstruíam lentamente a intimidade que havia sido interrompida, descobrindo novos limites e possibilidades. Foi durante uma reunião particularmente difícil com a equipe de marketing que o primeiro teste real surgiu. Ricardo, frustrado com o que considerava falta de criatividade nas propostas apresentadas, deixou escapar seu antigo tom cortante. Isso é completamente medíocre. Se é o melhor que podem oferecer, talvez devamos terceirizar o departamento inteiro. Um silêncio gelado caiu sobre a sala. Os rostos dos funcionários eram máscaras de humilhação e medo. Mariana sentiu o coração apertar. Era exatamente o tipo de comportamento que ele havia prometido mudar. Para a surpresa de todos, Ricardo fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, quando os reabriu, sua expressão havia mudado. Peço desculpas, disse, as palavras soando quase estranhas em sua boca.
Minha frustração não justifica falar assim com vocês. O que quis dizer é que sei que são capazes de mais e gostaria de ver propostas que reflitam o verdadeiro talento desta equipe. A sala permaneceu em silêncio, mas agora por puro choque. Mariana não conseguiu conter um pequeno sorriso. Aquela simples admissão, aquele breve momento de humildade, representava uma vitória maior do que qualquer contrato milionário. Mais tarde, sozinhos em seu escritório, ela não conseguiu resistir. Você pediu desculpas. Em público, Ricardo riu, um som genuinamente divertido. O mundo não acabou surpreendentemente. Como se sentiu? Ele refletiu por um momento. Vulnerável a princípio, depois leve, como se tivesse largado um peso que carregava há tanto tempo que já nem percebia mais. Mariana sorriu. Seu pai estaria horrorizado. Provavelmente, concordou ele, sem o habitual desconforto ao mencionar o pai. Mas pela primeira vez, não me importo tanto com isso. O projeto Marina Garden avançava rapidamente. A mudança na liderança de Ricardo era visível. Ele ainda mantinha altos padrões de excelência, mas aprendera a inspirar em vez de intimidar. A produtividade da empresa aumentou, assim como a satisfação dos funcionários. O relacionamento pessoal deles também florescia. Ricardo revelava aos poucos camadas que mantivera escondidas por toda a vida. Um senso de humor surpreendentemente afiado. Uma capacidade de ouvir sem julgar, uma ternura que reservava apenas para os momentos mais íntimos. Foi em um desses momentos, deitados lado a lado, depois de um dia exaustivo, que Mariana fez a pergunta que vinha guardando, quando soube. Soube o quê? Respondeu ele sonolento, que estava apaixonado por mim. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que havia adormecido. Então sua voz soou no escuro. No dia em que você me chamou de ingrato, mas sexy, Mariana riu. Isso não é possível. Você estava furioso. Estava furioso porque você tinha razão sobre eu ser ingrato. E desconcertado porque ninguém, em toda a minha vida adulta, havia sido tão honesto comigo. Ele se virou para encará-la, mesmo na penumbra do quarto. Naquele instante, quando você corou e ergueu o queixo em vez de se desculpar, soube que havia encontrado alguém único. Alguém que não me temia, não me adulava, apenas me via, o homem por trás do cargo. E o homem por trás do cargo gostou do que ouviu? O homem por trás do cargo estava desesperadamente tentando não sorrir, confessou ele, e planejando como te ver novamente, em um contexto onde pudesse conhecer a mulher que tinha coragem suficiente para chamar o temido Ricardo Menezes de sexy no meio do escritório. Mariana sorriu na escuridão. E aqui estamos, concordou ele, puxando-a para mais perto. E se depender de mim, é onde ficaremos. Restava apenas uma semana para o fim do período de experiência, quando a primeira grande crise surgiu. Um dos principais investidores do projeto Marina Garden, sob pressão de acionistas, ameaçou retirar seu apoio a menos que certas modificações fossem feitas no plano original. Modificações que incluíam ignorar a área de preservação que Mariana havia insistido em proteger. Perderíamos 20% da área construída, argumentou o investidor durante a reunião de emergência. Os números simplesmente não fecham com esta restrição. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, olhou para Mariana. Todos na sala acompanharam seu olhar, esperando ver qual seria sua reação. O senhor está nos pedindo para violar deliberadamente leis ambientais, respondeu ela calmamente. Isso não apenas é ilegal, como vai contra todos os valores que estamos tentando implementar na empresa. O investidor riu sem humor. Valores não pagam dividendos, senhorita Alves. E com todo respeito, mas esta decisão cabe ao CEO, não à diretora de sustentabilidade. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Era um desafio direto à autoridade de Mariana e, indiretamente, à decisão de Ricardo de dar tanto poder a ela. Concordo que a decisão final é minha, disse Ricardo, a voz perfeitamente controlada. E minha decisão é que a integridade não é negociável.
Manteremos o projeto como está, protegendo a área em questão. Isso é loucura, exclamou o investidor. Estamos falando de milhões em lucro potencial. Estamos falando do futuro da empresa, corrigiu Ricardo. Uma empresa que pretende existir por gerações, não apenas até o próximo balanço trimestral. O investidor levantou-se furioso. Você vai se arrepender disso, Menezes. Sem nosso capital, este projeto está morto antes de começar. Quando a porta bateu atrás dele, a sala mergulhou em um silêncio pesado. Ricardo permaneceu impassível. Todos estão dispensados, anunciou. Exceto a diretora Alves. Quando ficaram sozinhos, ele finalmente permitiu que a máscara de confiança escorregasse um pouco. Acabei de perder 20 milhões em investimento, disse, passando a mão pelos cabelos. Fez a coisa certa, respondeu Mariana, aproximando-se. A coisa certa pode custar o futuro da empresa. Se não encontrarmos outro investidor rapidamente, o projeto inteiro está comprometido. Ela tocou seu rosto, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você uma vez me disse que seu pai acreditava que sentimento não constrói prédios, apenas disciplina. Talvez ele estivesse errado. Talvez sejam justamente os sentimentos, integridade, compromisso, coragem, que constroem algo que dura de verdade. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Você realmente acredita nisso? Acredito em você, respondeu simplesmente. No homem que teve a coragem de escolher o caminho difícil, mesmo quando custava tudo. Naquela noite, no apartamento dele, Ricardo parecia distante, perdido em pensamento. Sentado na varanda, observava a cidade iluminada enquanto girava distraidamente o copo de uísque entre os dedos. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Mariana. Juntando-se a ele, estava pensando no meu pai, admitiu. Em como ele reagiria a tudo isso. Ele ficaria desapontado. Ricardo refletiu por um momento, provavelmente. Mas pela primeira vez, percebo que isso não importa tanto quanto eu pensava. Não estou vivendo a vida dele, estou vivendo a minha. Ele colocou o copo sobre a mesa e segurou as mãos dela. O período de experiência termina em 1 semana. Eu sei. E qual é o veredicto até agora? Mariana sorriu. Ainda estou observando. Os últimos dias podem ser decisivos. Ele correspondeu ao sorriso, os olhos brilhando com um desafio. Então terei que me esforçar ainda mais para convencê-la. A notícia da retirada do principal investidor espalhou-se rapidamente pelo mercado financeiro. As ações da Menezes Incorporações caíram 12% em um único dia. A imprensa especializada especulava sobre os motivos. Alguns sugerindo que a influência de Mariana havia amolecido Ricardo, tornando-o menos eficiente nos negócios. Uma manchete particularmente cruel dizia: romance custa milhões a Menezes Incorporações. CEO troca lucro por amor. Mariana encontrou a revista sobre a mesa de Ricardo quando entrou em seu escritório naquela manhã. Ele a observava com expressão indecifrável. Estão tentando nos desestabilizar, disse ela, jogando a revista na lixeira. Não deixe que isso afete você. Não é isso que me preocupa, respondeu ele. É o fato de que eles podem estar certos. Talvez eu tenha permitido que sentimentos pessoais influenciassem decisões de negócios. O coração de Mariana apertou. Você está arrependido? Não disse isso. Ele se apressou em corrigir. Disse apenas que talvez eles tenham razão em um ponto. Minhas decisões mudaram desde que você entrou na minha vida. A questão é, isso é necessariamente ruim? Antes que ela pudesse responder, a secretária de Ricardo entrou apressadamente. Senhor Menezes, desculpe a interrupção, mas há alguém aqui insistindo em vê-lo. Diz que é urgente. Ricardo franziu o senho. Quem? Carlos Drummond, senhor. Mariana e Ricardo trocaram olhares surpresos. Carlos Drummond, o mais antigo conselheiro da empresa e amigo próximo do falecido pai de Ricardo. Raramente aparecia sem agendamento prévio. Mande-o entrar, decidiu Ricardo. O homem que entrou tinha o porte imponente de seus 70 anos bem vividos. Vestia-se com a elegância clássica de sua geração e carregava uma pasta de couro sob o braço. Ricardo cumprimentou com um aceno breve. Então, notando Mariana, acrescentou: Senhorita Alves. Carlos, respondeu Ricardo formalmente. A que devemos a visita? O homem mais velho olhou significativamente para Mariana.
Gostaria de conversar em particular, se não se importa. A diretora Alves tem minha total confiança, rebateu Ricardo. Qualquer assunto pode ser discutido na presença dela. Drummond suspirou, como se confirmasse algo que já suspeitava. Muito bem. Vim falar sobre o investidor que você afastou. Beaumont não é conhecido por sua paciência ou perdão. Beaumont teria nos feito violar leis ambientais, respondeu Ricardo. Escolhi não seguir esse caminho. Seu pai teria encontrado uma solução que satisfizesse ambas as partes. Meu pai teria dobrado as leis para favorecer o lucro, corrigiu Ricardo, a voz endurecendo. Essa não é mais a filosofia desta empresa. Drummond olhou longamente para Mariana. Vejo que sua influência é ainda mais profunda do que imaginávamos, senhorita. Não culpe Mariana pelas minhas decisões, interveio Ricardo. Sou perfeitamente capaz de pensar por mim mesmo. O homem mais velho sorriu tristemente. É exatamente o que todos os homens apaixonados dizem, meu rapaz. Ele abriu a pasta e retirou um envelope grosso. Seu pai previu que este dia chegaria, que eventualmente você encontraria alguém que o faria questionar tudo o que ele lhe ensinou. Ricardo franziu o senho, confuso. Do que está falando? Roberto Menezes era muitas coisas, mas nunca tolo. Sabia que mesmo as fortalezas mais bem construídas têm suas brechas. Ele estendeu o envelope. Ele deixou isto para você, com instruções específicas, para que fosse entregue apenas quando o amor o fizesse perder a razão. Suas palavras exatas. Com mãos levemente trêmulas, Ricardo abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e alguns documentos. À medida que lia, seu rosto passava da confusão à surpresa e, finalmente, a uma emoção que Mariana não conseguia nomear. O que disse? Perguntou ela suavemente, quando o silêncio se estendeu demais. Ricardo ergueu o olhar, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Meu pai, ele tinha um fundo reserva, um investimento paralelo, separado do patrimônio principal da empresa. Aqui diz que é para ser usado quando você finalmente encontrar algo mais importante que o império que construí. Drummond assentiu. Roberto sabia que você eventualmente precisaria fazer suas próprias escolhas. Ele apenas queria garantir que, quando esse dia chegasse, você tivesse os meios para seguir seu próprio caminho. Mas ele sempre dizia que sentimento era fraqueza, murmurou Ricardo, ainda atordoado. Em público, corrigiu o homem mais velho. Em particular, depois que sua mãe faleceu, ele costumava dizer que seu único arrependimento era não ter passado mais tempo com ela, não ter dito mais vezes o quanto a amava. Ricardo olhou novamente para a carta, lendo em voz alta o último parágrafo. Meu filho, passei a vida tentando protegê-lo da dor que senti quando perdi sua mãe. Ensinei-o a ser forte, implacável, a nunca mostrar fraqueza. Mas percebi tarde demais que, ao fazer isso, talvez tenha roubado de você a chance de experimentar a única coisa que realmente importa no fim: amar e ser amado. Se está lendo esta carta, significa que encontrou alguém que conseguiu penetrar as muralhas que ajudei a construir ao seu redor. Não cometa meu erro. Não sacrifique a felicidade no altar do sucesso. O império pode esperar. O amor raramente concede segunda chance. Quando terminou de ler, o silêncio na sala era absoluto. Finalmente, Ricardo ergueu os olhos para Mariana, um novo entendimento refletido neles. Ele sabia, murmurou. De alguma forma, ele sabia que um dia eu me encontraria exatamente nesta encruzilhada. Drummond pigarreou, visivelmente emocionado. Roberto Menezes era um homem complexo. Duro, sim. Implacável nos negócios, sem dúvida, mas também profundamente consciente de suas próprias falhas. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. O fundo é mais que suficiente para cobrir o investimento perdido, com uma margem considerável. Seu pai pode ter sido muitas coisas, Ricardo, mas nunca deixou de amar você à maneira dele. Quando ficaram sozinhos, Mariana se aproximou hesitante. Você está bem? Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na assinatura do pai no final da carta. Então, um sorriso lento começou a se formar em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim, respondeu.
É como se, finalmente, tivesse recebido a permissão que nunca soube que estava esperando. 3 meses depois, o projeto Marina Garden avançava a todo vapor. Financiado pelo fundo deixado por Roberto Menezes. A área de preservação não apenas foi mantida, mas ampliada e transformada em um parque público, integrado ao empreendimento, uma inovação que trouxe publicidade positiva e aumentou significativamente o valor dos imóveis. A relação entre Mariana e Ricardo tornou-se pública, não por meio de anúncios formais, mas pela naturalidade com que agora interagiam sem medo de olhares ou julgamento. A Menezes Incorporações passou por uma transformação gradual, mais transparência, melhores condições de trabalho, um ambiente onde excelência e humanidade coexistiam. Em uma tarde de sexta-feira, quando o escritório já estava quase vazio, Ricardo entrou na sala de Mariana sem bater. Ela ergueu os olhos, sorrindo ao vê-lo parado na porta. Lembra-se daquela sexta-feira? Há quase um ano? E perguntou ele. Como poderia esquecer? Foi quando cometi o terrível erro de chamá-lo de sexy. Ricardo riu, aproximando-se para beijá-la suavemente. Melhor erro da sua vida e da sua, completou.